Olá pessoal, me chamo Érica Rodrigues, sou estudante de Medicina Veterinária FAM, juntamente com a Letícia Moraes, Letícia Nogueira e Mariana Isaías. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje vamos falar sobre uma das zoonoses mais antigas e letais da história, a raiva. E para isso, nada melhor do que um especialista da área, para nos ajudar a entender melhor sobre o vírus e como ele atua. E temos a honra de receber o doutor, professor Paulo Eduardo Brandão, médico veterinário graduado na Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite de vocês, por esse tema tão importante e espero ser útil para tudo que vocês querem fazer. Vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho você pode falar um pouco da sua trajetória, como o senhor escolheu essa área de infecciologia? Sim. Eu vim para virologia quando eu estava no 5º ano da faculdade. Eu conheci um professor aqui, é um professor excepcionalmente bom, ainda é, que se aposentou, o professor Leonardo, é inspirador, e falei, puxa, eu quero ser assim quando eu crescer. E aí comecei na virologia. Aí fiz mestrado, doutorado aqui na faculdade, e no fim do doutorado eu fiz um concurso e passei para ser pesquisador científico no Instituto Pasteur de São Paulo, que é laboratório de referência nacional para raiva, né? Então foi lá que eu me encontrei com raiva, digamos assim, mais intimamente, né? E saindo do Pasteur, voltei para USP como professor e trouxe a linha de pesquisa para cá de raiva. Então aqui a gente pesquisa essencialmente possíveis tratamentos para raiva humana, que remédios podem ser usados, como é a administração, que vias de ação pode ter ou não. Por aí vamos. Caramba, bastante coisa, né? Sim, até chegar tem uma história. aqui, né? E pra gente dar início, né, a gente queria saber como é o atual cenário hoje do Brasil em questão da raiva. Tá. Aqui no Brasil e em todo o mundo, raiva é uma doença negligenciada entre as negligenciadas, certo? Qual a situação de raiva humana aqui? Foram 2 casos esse ano já. Então, a raiva é uma doença 100% letal, qualquer caso é morte, né? Então foram 2 casos, um no Piauí, um no Pernambuco, transmitidos por sagui, certo? Caramba. A gente tem aqui um excelente controle de raiva de cães e gatos, né? Atingido com campanhas de vacinação, campanhas de esterilização de cães e gatos, que as faculdades fazem, né? Então, conseguimos controlar bem, né? E aqui a gente tem uma questão emergente, que são os morcegos transmitindo raivas para cães e gatos, e daí pode transmitir para pessoas. A gente conseguiu eliminar a raiva canina, mas ainda sobra o risco da raiva por morcegos, né? Sim. E no mundo todo a situação é bem pior. Por exemplo, são 59 mil casos por ano de raiva. A maioria, 99%, concentrados no continente africano e na Índia. Esse tipo de coisa, né? Sim. Bom, antes do podcast nós realizamos um questionário assim, com o público no geral, e nós percebemos que muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre o tema, sobre a raiva, né? Diante disso, nós elaboramos algumas perguntas com o objetivo de esclarecer esses pontos e poder aprofundar melhor o entendimento do público sobre o assunto. Então, começando com as perguntas, hoje, quais são os principais reservatórios e as formas de transmissão da raiva no Brasil? E como esse cenário tem mudado nos últimos anos? Tá, como tem mudado? Olha, como eu falei, a gente conseguiu praticamente distinguir a raiva típica de cães e gatos, né? Ele tem as suas próprias variantes, a gente conseguiu quase eliminar do Brasil todo. É um resultado excelente, alinhado com a Organização Mundial de Saúde, com a meta de eliminar a raiva transmitida por cães no mundo até 2030. Isso não vai acontecer por vários países do mundo que não chegaram lá ainda. Mas aqui, os principais reservatórios para raiva humana são agora morcegos. Qualquer tipo de morcego pode transmitir raiva. Morcego insetívoro, frugívoro. Esses morcegos podem, quando tem raiva, eles param de voar. Vai ali um cão, um gato para atacá-los, ou para brincar, ou até para predar, né? O morcego se defende, morde o cão ou o gato e o cão podem ter raiva e passar para a pessoa. Isso aconteceu mais recentemente no Brasil, ano passado em Tocantins. Uma pessoa morreu por raiva, transmitida por cão, mas a variante não era a variante de cão, é de morcego. Nossa. Então, emergente aqui pra gente é morcego. Sim. Bom, nós sabemos que a raiva é sempre fatal, tanto para humanos quanto para animais.
Então, quais são os sinais clínicos mais importantes para identificar precocemente a doença em humanos e em animais? E por que o atendimento rápido após uma exposição suspeita é tão determinante para salvar vidas? Tá, pelo fim, então. O tratamento, se chama de tratamento, mas é uma prevenção pós-exposição. Ela é integrada por vacinas antirrábicas e por soro hiperimune, né? Ele é dado no local da mordida ou da lesão e mais as doses de vacina. Isso é 100% eficaz para proteger a pessoa. Se a pessoa tomar o programa completo nos momentos certos, é seguro que não vai ter raiva. Sabe? Aí, claro, pode ser que por desconhecimento da pessoa ou da equipe médica ou por alguma falha de fornecimento, ela não tomou o tratamento inteiro. Aí a pessoa vai passar para a fase clínica de fato da raiva. Pode ter um período de incubação de 1 mês a 1 ano, mas o vírus já está migrando pelo sistema nervoso e não tem mais modo de pará-lo, né? Certo? Sintomas em humanos. 80% dos casos humanos são raiva furiosa, 20% são paralítica. Mas antes desses sintomas chegarem, a pessoa começa a ter assim chamamos de uma síndrome gripal, né? Não é gripe, mas é uma síndrome gripal. Febre, dor de cabeça, dor de garganta, assim por diante. Isso evolui para hipersensibilidade à luz, a som, a tato e assim por diante, ela fica super sensível, pode ter alteração de comportamento, começa a ter paralisia, para de comer, não consegue tomar água, a hidrofobia, né? Não é medo de água, mas é incapacidade de tomar água, né? E no fim a morte, em 1 semana, se a pessoa não tiver em UTI, por paralisia cardiorrespiratória, né? Sim, certo. Nós sabemos também que as campanhas de vacinação de cães e gatos são uma das principais estratégias, então, de controle da raiva. E qual que é a importância da vacinação em massa de cães e gatos e como que essa medida vai ajudar a reduzir o risco para a população humana? Sim, a gente tem que atingir uma cobertura vacinal de 70%, ou seja, 70% da população estimada de cães e gatos tem que ser vacinada. O que vai acontecer com os outros 30%? A imunidade de população vai proteger, então você corta a transmissão. Então essa é a importância de vacinar. As campanhas, em alguns locais, como aqui no estado de São Paulo, não acontecem mais. Mas a vacinação é necessária, é anual e é gratuita ainda em postos fixos. Né? Você pode entrar em contato por internet, etc., marcar, levar o cão e gato lá para vacinar. Né? Em cães e gatos, como é a raiva? Os cães e gatos podem ficar mais agressivos, podem ficar mais tímidos, podem fugir do dono, podem ter alteração de voz, é uma encefalite aguda. Né? Bom, o Brasil é um país enorme, né? E com isso muitas regiões possuem um difícil acesso às informações. E como que a gente consegue levar as informações e as campanhas de vacinação a essas comunidades mais afastadas? Na sua visão, o que poderia ser feito para superar esses obstáculos, professor? Sim, o que vocês estão fazendo aqui com o podcast bastante não técnico, né? Uma linguagem informal, é absolutamente importante. E todo mundo tem acesso, todo mundo é um exagero, mas muita gente que não tem acesso à TV ou alguma coisa, à rádio, agora a via de comunicação é a internet. Então essas vias sendo utilizadas, forçadas, vão ser absolutamente fundamentais para a raiva, para dengue, para influenza, para covid, etc. Né? Esses dias até caiu numa prova que a gente fez sobre os meios de comunicação de vacina. Você acha viável também ser mostrado tipo em Instagram, TikTok, Sim, por exemplo? É um modo de usar para o bem essas meios, ferramentas, né? não para o mal, mas para o bem, certo? Sim, perfeito. absolutamente. E aí, quando a gente fala em prevenção, ainda circulam muitas informações erradas por aí, por esses meios também. Quais são os mitos mais comuns que o senhor encontra sobre a raiva e como que a gente pode esclarecer esses mitos para a população? Tá, um deles só o morcego vampiro transmite raiva. Tem muita gente com boa formação que acha isso, hein? Sim. Não, qualquer um transmite. Eu fui atacada por um cão, vou ter que tomar 21 vacinas na barriga intraperitoneal. Não é mais assim há muito tempo. Aqui é a vacina intradérmica, são 2 doses, 5 doses, depende do protocolo, né? Certo. Então por aí vai. Bom, professor, e pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. E se o senhor pudesse, e a pergunta é, se o senhor pudesse deixar uma única mensagem para a população sobre a prevenção da raiva, qual seria?
eu falo para os alunos, a raiva é uma doença que você só pega uma vez. Ela é 100% letal, só pensa isso. Então, para qualquer risco, procure o posto de saúde, ou o centro de atendimento, ou a saúde, assim por diante. Mas essa mensagem, a raiva você só pega uma vez, ela é 100% letal. Bom, professor, na verdade, agora que a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta que também é um pouco mais pessoal. Em relação à sua vivência com a raiva, você tem alguma história muito interessante para nos contar? Sim, vamos lá. O começo da história é que a gente estava desde a década de 80 sem raiva canina na cidade de São Paulo, certo? Porque a gente erradicou a variante típica de cão. Aí me ligou minha professora, ex-professora aqui da faculdade, aposentada, com a qual eu fiz iniciação científica, né, na patologia e tudo mais. Ela falou, tem um cachorro aqui que está com sintoma neurológico, eu não sei o que pode ser. Ela me mordeu o meu marido, que é veterinário também, meus dois veterinários. Aí ela levou para uma clínica o cachorro. Ela tinha, era uma fêmea, era de rua, né? Ela pegou, como todo mundo, como a gente faria, né? levou para casa, mas essa fêmea acabou mordendo. Ela estava agressiva, né? Estava mais agressiva do que se esperaria. Né? Estava com dificuldade para andar, né? Estava com um pouco de ataxia, né? Incoordenação. Né? Levou para uma clínica. Na clínica, esse cachorro atacou mais 5 pessoas, mordeu mesmo. E por questão de bem-estar animal, ela foi eutanasiada, certo? A professora mandou para cá. Obviamente eu vou testar raiva, mas falei, não pode ser, não tem raiva na cidade há 40 anos aqui. E aí, deu raiva. Falei, não, tá errado isso. Mandei a amostra para o Centro de Controle de Zoonoses, para o Instituto Pasteur para confirmar, confirmou. Era raiva mesmo. Então daí seguem duas coisas. A primeira, quando uma pessoa é atacada por um cão com sintoma neurológico, não tem que esperar o diagnóstico de raiva. O médico já tem que entrar com as primeiras 2 doses da vacina. O médico não fez isso. O médico de um local especializado em raiva, que é tudo público, sabe? Não fez. Ele só fez quando eu tive o laudo emitido e a professora foi lá e comprovou era raiva mesmo. Não podia esperar. E aí, será que a raiva canina voltou em São Paulo? Será que era a variante típica? Isso seria um terror, porque se um cão tinha a variante do cão, eu só posso entender que tinha outros cães mantendo, certo? Sim. Então a gente fez sequenciamento de DNA para ver quem era, e ainda bem não era a variante de cão, era uma variante de morcego frugívoro que passou para ela, né, para esse cão, e ela morreu disso. Que coisa. E as pessoas que foram atacadas, foi tarde demais? Ou não foi, porque estão bem até hoje. Que bom. Graças a Deus. Mas o nível de ferimento era para ter tido raiva, assim. Sim. Então as pessoas receberam vacinação, soro e perimônio no local, né? E aí eu pensei, puxa, vamos procurar sinomose também. Vai que ela tinha as duas coisas. Então isso mostra o estado de abandono dos animais, né? Ela estava, a professora falou que eu estava com uma condição corporal muito ruim, tinha sinomose e tinha raiva. Então essa é uma história que trouxe a ocorrência da raiva para... E onde foi que estava o cachorro? Aqui no Butantã, vizinho nosso aqui da USP. Nossa. Então é de se preocupar mais, assim, quando acontece esse caso. Sim. A primeira suspeita em caso neurológico tem que ser de raiva. Certo? Pelo impacto em saúde pública. Né? Nós queremos agradecer imensamente pela sua presença, por ter aceitado fazer isso com a gente, por ter tirado o seu tempo para nos ajudar a fazer esse podcast. E foi uma conversa muito esclarecedora, que ajudou muito e que eu também espero que alcance outras pessoas e que passe seu conhecimento para outras pessoas. E é isso, pessoal. Fiquem bem atentos. A raiva é uma doença antiga, mas que ainda exige atenção. Mesmo sendo quase sempre fatal, ela pode e deve ser prevenida. E a chave está justamente na informação, na vacinação e no atendimento rápido após qualquer exposição suspeita. Ficamos por aqui. Muito obrigada a quem nos ouviu.